Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos o subsecretário de Planejamento e Mobilidade Urbana aqui de Teutônia, Alexandre Etketon. Bem-vindo, Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Alexandre, começa contando um pouquinho da tua história. Tu és natural de onde? Eu sou natural aqui de Teutônia mesmo, nascido e criado. Nasci em 82, basicamente estudei aqui em Teutônia também. Meu pai tinha uma empresa de construção civil e aí eu acabei seguindo essa área aí. Acabei indo pro lado da engenharia, então. Então já teve alguém que serviu de exemplo ou até que fez aquela forcinha para escolher a profissão de engenheiro? Exatamente. Me conta um pouquinho mais da tua infância, tem alguma lembrança marcante? Porque acredito que tu acompanhava um pouquinho o trabalho do pai também, deve ter alguma recordação aí. Sim, acompanhava nas férias, acompanhava meu pai no serviço, então ia em diversos locais de trabalho, vivenciando bem assim, superficialmente, mas como é que é a área mesmo, né? E aos poucos foi tomando gosto pela área e que me fez depois decidir para seguir esse caminho mesmo. E onde tu estudou aqui em Teutônia? Eu estudei na Escola Gomes Freire, né, até o ensino primeiro grau, e o segundo grau eu fiz no Colégio Teutônia. Formei técnico em agropecuária, acabei não exercendo a profissão, mas também foi muito boa para a formação. Por que foi a definição de fazer um técnico? Provavelmente você fez ele junto com o ensino médio. Exatamente, fiz ele junto com o ensino médio, até para abrir algum leque, alguma possibilidade de trabalho futuro, né? Porque naquela época ainda não tinha uma definição de que exatamente qual seria a área, né? Mas foi uma opção na época e foi muito interessante, foi muito bom para a formação depois, posterior. O ensino técnico acaba sendo uma forma mais rápida de inserção no mercado de trabalho. Dito isso, como começou a tua vida profissional? Qual foi o primeiro emprego? Bom, o primeiro emprego foi com o pai, né? Eu continuei com ele, acompanhando na empresa de construção, na empreiteira de mão de obra, né? E depois de formado, no segundo grau, ingressei na Unicinos, São Leopoldo, então fui administrando estudo e trabalho, né? Depois tive um estágio na prefeitura, na própria prefeitura, no setor de engenharia. Mais tarde eu fiz um estágio na Sertel, acabei ficando na Sertel por um período, ingressei no Casa Pronta, depois fui para o setor de geração de energia, onde a gente acompanhou a construção de uma hidrelétrica. E em paralelo a isso eu tinha feito um concurso na prefeitura e acabei sendo chamado. Eu tive que optar onde seguir, né? Mas por ser mais próximo da raiz, da onde a gente estava pensando já em constituir família, então acabei decidindo por ficar em Teutônia e ingressar no serviço público. Já vou fazer o parênteses aqui, já que você falou em família, apresenta eles pra gente também e logo a gente volta a falar da engenharia. Certo, eu sou filho do Roberto Etketon, da Lúria Von Milan Etketon, casado com a Dayana Inês Meschper. Temos 2 filhas, Alice de 6 anos e Aurora de 3 anos. Bom, você de certa forma seguiu o exemplo do seu pai, ele era engenheiro ou só tinha uma empresa? E aí existe também aquela expectativa de que as crianças daqui a pouco se inspirem no papai também? Ele só tinha uma empresa de mão de obra, né? Então, como ele trabalhava com isso, depois acabou abrindo a empresa dele e foi seguindo no ramo. Mas as minhas filhas não, eu vou deixar bem aberto para elas ali, para elas decidirem o que elas quiserem. Claro, é muito cedo ainda, né? Mas elas já têm algumas aspirações mais pro lado de animais, uma já que é dentista, então já estão se ambientando com vários outros setores. Tu começou a engenharia logo na sequência do ensino médio, já era uma decisão tomada. Isso. Após o ensino médio, pensando, né, qual seria a área que eu iria atuar, então eu acabei já entrando no curso de engenharia civil e já fui então acompanhando meu pai na empresa dele.
Falando do curso e das atribuições como engenheiro, conta um pouquinho pra gente do porquê você escolheu e quais são as áreas de atuação, porque muitas vezes a gente fala em engenharia e prefeitura, administração municipal, não acaba sendo um viés que é muito falado. Confesso que na entrada, quando ingressei no curso, a perspectiva seria mais mesmo edificações, né, residenciais, prédios e tal. Mas tanto no curso como depois da vida pública, a gente percebe que o leque é muito maior. Gestão, tanto de obras como de outras, tudo que envolve a obra, né? Estradas, parcelamento de solo, planejamento urbano, enfim, o leque é bem, bem grande mesmo. Realizado, você continuou se especializando na área? Fiz alguma coisa, sim, fiz um curso de segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, cursos pontuais depois no serviço público, né, mais para complementar o que a gente trabalha no dia a dia, né. Você começou no serviço público lá com um estágio, pelo que você disse. Foi isso que fez com que você prestasse concurso público depois? Sim. Foi isso. Eu fiz um estágio em 2005, 2006, mais ou menos. Me formei em 2010 e o concurso que eu prestei foi justamente ali em dezembro de 2009, início de 2010, mais ou menos isso. Eu fui chamado em 2013, se não me engano. 2013. De lá pra cá você atua então na Prefeitura Municipal de Teutônia e eu vou pedir pra te contar pra gente qual é o segmento, qual é a sua área de atuação na Prefeitura até o começo desse ano, porque aí você mudou de função. Certo. Iniciando, na época ainda estavam também o Gunter Dord Stefan como engenheiro e a Ana Paula Bayer como arquiteta. Então eu fui para complementar o setor, o grupo ali. Eu comecei a trabalhar com parcelamento de solo, basicamente. Eu aprovava as solicitações dos munícipes de parcelamento de solo, loteamentos. E aos pouquinhos, então, começando a fazer projetos de obras públicas e fiscalização, ajudando no planejamento também, revisões do plano diretor, código de edificações e essa gama de serviços aí. Toda a obra da Prefeitura passa por vocês? Sim, toda obra que é o que o município executa passa pelo setor de engenharia, seja pelo projeto ou pela fiscalização. Bom, e no começo desse ano você ganhou uma missão maior, que você se tornou subsecretário de Planejamento e Mobilidade Urbana. O que muda com esse cargo? Confesso que eu ainda estou me acostumando, né, com essa mudança, mas saio um pouco da mão na massa e começo mais na parte de gestão interna, tanto da secretaria como auxílio às demais secretarias no que, digamos, o setor de engenharia ou de planejamento pode contribuir. Falando da profissão ainda, Alexandre, como é possível empreender sendo engenheiro e mais especificamente dentro da administração pública? Boa pergunta. Bom, a gente sabe as demandas do município, né? São várias, em várias áreas, né? Então a gente procura desenvolver a melhor solução para cada demanda, tanto na educação quanto na construção de escolas, né? Então a gente tenta otimizar os recursos para conseguir atender as necessidades, pavimentações. A gente também trabalha para tentar sempre a melhor opção de pavimentação ou de recuperação e visualizando onde seriam os locais mais com mais demanda para esse tipo de investimento, bem como, enfim, ajudando na parte que envolve mesmo a engenharia, tentando ajudar todas as secretarias. Cada projeto é um desafio novo, tentando otimizar o dinheiro e também a questão de recursos manuais também, né, de profissionais. Exatamente. Bom, Alexandre, o que te motiva? Eu acho que como eu nasci em Teutônia, né, cresci em Teutônia, gosto muito daqui, moro aqui, a gente tenta sempre fazer o melhor para o município, né, o desenvolvimento do município, para que continue sendo um lugar muito bom de viver. Quais são teus objetivos como subsecretário? Agilizar um pouco os procedimentos internos, otimizar o serviço, otimizar a mão de obra, enfim, para dar uma resposta mais rápida aos munícipes, né, nos pedidos deles e tentar ajudar a administração de uma melhor como um todo para desenvolver os projetos.
Preciso perguntar também como é que tu vê Teutônia hoje, afinal você acompanha esse crescimento, esse planejamento do município há 10 anos e de lá para cá muita coisa mudou. Mudou bastante. A Teutônia teve um crescimento sempre muito grande em relação às demais regiões, cidades, enfim. Algumas coisas a gente vê que poderiam ter sido melhor desenvolvidas lá atrás, mas que a gente tenta adaptar da melhor forma possível para que continue sendo possível o desenvolvimento da cidade. É bonito de ver também que a cidade cresceu tanto e que tem tanta gente, né? Com certeza. Bom, Alexandre, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço ainda para as tuas considerações finais e vou pedir um recado para os empreendedores. Falamos aqui da profissão, do cargo que você exerce hoje, mas vou pedir para que você deixe um recado para quem está em casa pensando em empreender ou pensando até em novas maneiras de fazer o seu trabalho. Bom, Teutônia é uma cidade muito boa de se viver, né? De se empreender também. A gente vê ela se expandindo dia após dia, né? Sempre novos empreendimentos surgindo. Eu acho que é uma cidade boa de se investir, que nota-se que há o retorno, né? Então, e não precisa ter, é uma cidade que não precisa ter medo de investir, na verdade. Alexandre, muito obrigada, um abraço para todo mundo lá do setor. Agradecer o espaço e mandar um alô pro setor lá também, que a gente está tentando representar eles da melhor forma possível. Mandar um abraço para minha esposa e um beijo para as minhas 2 filhas, Alice e Aurora, que devem estar lá esperando. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com o subsecretário de Planejamento e Mobilidade Urbana, Alexandre Edgerton. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.